Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes de 8 a 14 de dezembro, céu astrológico com Marte retrógrado, com Vênus ingressando em Aquário, Vênus conjunto Plutão, movimentos marcantes aí envolvendo a semana. Tudo ok com o som aí, Ana Martins? Boas-vindas a quem chega, boas-vindas Cris, boas-vindas a quem assistirá a live de dia, de tarde, de noite, de madrugada, né? E também ao longo da semana. Então nós temos aí um movimento de ingressos, de aspectos, posições. Está mudo aí? Estão me ouvindo bem, gente? Som, tudo ok com o som agora? Então, certo. Então, tem aí indicações importantes de oposição Sol-Júpiter, Marte retrogradando, né? Ver se o som está ok para vocês, dei um retorno na nossa comunicação, até porque Mercúrio está retrogradando e Marte está estacionário, todo o áudio está, acho que é o áudio da Cris que está um tanto fora do controle. Tiago Cordeiro chegando, Tiago Cordeiro vai casar nesse sábado, toda felicidade para Tiago e Larissa, casal querido do coração, nosso astrólogo Tiago Cordeiro, e também votos de muito sucesso, alegrias, conquistas e um case de sucesso com Mercúrio retrógrado quando casar. Tiago vai dar uma live sobre como é casar com Mercúrio retrógrado futuramente. Toda alegria, toda felicidade, meu amigo Tiago. Então, falando do céu da semana, temos aí Marte retrógrado dando sinais, dando indicações importantes aí para reposicionar pautas, reposicionar assuntos, questões, interesses, né, que envolvem o nosso tempo. Olha só, Marte retrogradará ao longo da semana e até 28 de fevereiro, né? Então, sempre que Marte retrograda, ele é um planeta associado a iniciativas, ele é um planeta associado a tomada de decisões. Então, isso tem um sentido de, muitas vezes, voltar pautas que a gente pode lidar ou vivenciar ao longo desse período de retrogradação que ele estará por Leão, né? Ele chegará a Câncer também no mês de janeiro, né? Só confirmando aqui, entre dezembro janeiro, né? Volta para Câncer, e quando chegar também fevereiro, o março ali, ele já março, abril, ele volta para Leão em meados de abril, tá? Então, o que a gente decidir movimentar agora nesses tempos de dezembro tem uma propensão a uma reincidência na época que Marte voltar por abril, tá? Então, também tem um sentido de movimentos, decisões, pautas, questões que a gente vem a tratar na área de Leão e que de alguma forma pode ter uma recorrência quando Marte voltar a Leão em abril. Então, esse tempo de Marte em Leão também é um tanto, requer um pouco de cautela com as pautas que envolvam assuntos de empreendedorismo, de ações individuais, de tomada de decisão que possa precisar de um reposicionamento, né? Então vale esse timing nas questões associadas a Leão e também ao que a gente vivencia, ao que a gente lida na área de Leão do nosso mapa, né? Então, o acordo do Mercosul foi assinado hoje, eu vi, Cris, eu acho um bom sinal, porque Mercúrio está retrógrado, Marte também, né? Então, por um lado, é algo que vinha se costurando há muitos anos, né? E foi assinado quando Mercúrio e Marte estão retrógrados. Isso quer dizer o quê? Que questões antigas que vinham sendo tratadas finalmente são repassadas e concluídas, assinadas, né? Então, há um sinal até interessante, porque pode beneficiar questões comerciais para o Brasil e tal, né? E, no geral, vai passar por alguns desafios de cumprimentos, porque, obviamente, tem o Mercúrio retrógrado. Mas é interessante porque o Brasil tem Mercúrio retrógrado e Marte retrógrado na Constituição, tá? Boa noite, Cris. Boa noite, Portuga Sacha. Boa noite,
pessoal que chega, Cláudia, galera que assiste, este é o Céu da semana de 8 a 14 de dezembro. Então Marte aí retrógrado também marcando as questões econômicas, comerciais, políticas aí do Brasil, com esse movimento de retrogradação em Leão, Mercúrio também retrógrado, né, que a gente vem tendo há algum tempo já por Sagitário. Então esses tempos de retrogradação de Mercúrio e Marte, pelo menos aí até o dia 15, dão indícios de reposicionar pautas, reposicionar questões. Marte é um planeta associado a individualismo, né? Mais de 20 anos negociando esse acordo, não fechar os olhos. Pois é, então, isso é comum. Saudações, Juliana! Saudações, Julianas! Então, isso tem a ver também com todo esse processo longo de revisar, repassar, né? Movimentar. Então, desencadeia o que estava pendente, né? Voltou-se uma pauta antiga e ela foi concluída aí quando Marte retrogradou, quando Mercúrio também retrogradou. Então esse é um ponto interessante. Vale um cuidado com coisas fúteis, com discussões desnecessárias. Boa noite, Mini Mônica! Vale um cuidado com posturas diante de vaidades, porque Marte está em retrogradação por Leão. Então isso requer um cuidado para a gente não criar caso. Não vamos criar caso de forma desnecessária, por vaidades, por ego, né? Então esse tempo que Marte retrograda, ele requer uma atenção também com ostentações, com vaidades, com individualismo. Então é importante perceber, né? Como diria minha professora Eliana no colegial, né? O nosso espaço termina quando começa o do outro. O teu espaço termina quando o espaço do... né? Nosso espaço termina quando começa o do outro, quando começa o do colega, né? Então vale essa atenção, uma posição para monitorar o nosso umbigo, para que ele não vire um sistema solar, né? Marte retrógrado em Leão pede um pouco de exercício com não só as nossas vaidades, como as vaidades dos outros, né? Então vale essa atenção também, né? Você vê esses tempos de Marte em Leão, né? Tem até filmando criança birrento, então moça da janelinha que não quer ceder o lugar, né? Então pautas aí que bombam também, midiáticas, né? Então vale essa atenção, vamos ter calma e elegância, calma na alma, cabeça fria, coração quente, como diria nosso ilustre coaching palmeirense, né? Então vale essa atenção com ostentações, com uma posição de vaidades, tá? Uma posição de até reposicionar assuntos ou posturas do que a gente quer ser e não quer ficar visto por alguma fama não mal compreendida, né? Cuidado com os reis na barriga, nessa história, né? Então tem tudo isso, né? Não tem essa coisa de eu quero, eu posso, né? Vai na simplicidade, vai na autenticidade, né? A autenticidade é diferente de vaidade. Então esse Marte retrógrado em Leão, ele é importante também para a gente valorizar a nossa autenticidade e menos o nosso narcisismo ou vaidade também, né? Então tem um requerer com atenção com vaidades, especialmente em tempos de fim de ano, festas, cuidado com exuberâncias desnecessárias, com os valores de Natal, né? Então, um tempo aí de Marte retro. A área de Leão vale um olhar importante, porque pode envolver decisões ou reconsiderações que a gente pode ter a ponto de alguma decisão. Tá? Então, vale esse olhar. Esse tempo de Marte retrô por Leão. Em janeiro ele volta para Câncer, então ele pode reincidir questões de tempos de outubro, novembro, quando Marte também vinha de Câncer para Leão. Tá? E do mesmo modo, como Marte vai voltar a Leão, também tem esse fator de questões lá para abril, maio, poderem complementadas, da mensajuba, abril, maio, Marte volta a Leão, algumas questões de agora sendo concluídas lá para a época de abril e maio, ou então complementadas também. Então vale esse olhar nesse tempo que Marte está
retrogradando, certo? Então, temos também Vênus chegando a Aquário no dia 7, aí já desde sábado, dia 7 de dezembro. Tudo bem que a gente fala um cronograma de 8 a 14, mas como algumas coisas começam um pouquinho antes do dia 8, a gente já emenda na pauta da semana geral aí do dia 8 de dezembro. Olha só, Vênus chega a Aquário, Vênus em Aquário. Então, Vênus em Aquário no fim de semana já, para integração com grupos, né? Integração com amizades. Voltando uma coisinha de Marte e Plutão em Leão, né? Olha só, vocês estão vendo ali o Plutão, né? O Marte lá, vermelhinho, retrogradando, né? E aí oposto a essa posição de Plutão e de Vênus também, né? Oposição Marte e Plutão, ela continua, né? O Marte estava indo direto, agora ele retrograda, então a oposição ela não afasta. Então essa área de Leão e Aquário, ela vai requerer também atenção para algo que a gente venha transformar de maneira profunda, num sentido de relacionamento, individualidade, convivência, trabalho. A área de Leão e Aquário no mapa podendo ter um sentido de decisão transformadora, ruptura ou algo intenso, alguma demanda marcante por esse período também em que Marte oposto a Plutão marca, né? Quando Vênus chega a Aquário no fim de semana, Vênus também faz conjunção com Plutão. Então, isso dá um sentido de transformação em alguma questão associada a relacionamento, em alguma questão associada a algo que a gente vive na nossa sociabilidade, né? Notícias de abuso de poder, né, Juliana? Então, e aí até no nosso posicionamento diante de vínculos, de relações, seja familiar, seja no afetivo, seja amizades. Então, Vênus conjunto Plutão em Aquário é um sentido de transformar algo diante de quem a gente convive, até em grupos, em amizades, em vínculos. Tem um sentido de transformar nossa postura nas relações, né? As guerras com Marte e Plutão. Você sabe que as guerras com Marte e Plutão, pelo menos ali na parte de Israel, né? Parece que está cessando a parada, né? Parece que está cessando a parada. Agora, a Ucrânia e a Rússia é outra história. Acho que pode ter um sentido de definição também em médio a longo prazo. De repente, com o Trump chegando, ou detona tudo, ou vai ou racha. Tá? É um vai ou racha. Normalmente, quando Plutão ingressa num signo de forma mais consistente, há recorrências de guerras se cessarem ou pelo menos reconfigurarem. Pelo menos a parte lá de Israel, com o Líbano, parece... tem a Síria agora, né? Então isso tende ainda a marcar tensões consideráveis, tá? Ainda. Mas marca às vezes uma atualização de posicionamentos, tá? De posicionamentos no geral. Estou vendo aqui a oposição Sol-Júpiter. Antes de falar dela, continuar aí no Vênus em Aquário, no final de semana tem essa questão, parece que o Trump já anda a tratar desse... Pois é, eu só estou curioso para ver, porque imagina o inusitado, né? Justamente o Trump querer cessar a guerra vai ser muito irônico, né? Porque o Biden, por mais, né, mediador, ele meio que detonou demais a história, né? Então, falando de Vênus em Aquário, dá um sentido de grupo, dá um sentido de integração social, aproveitar o fim de semana também para algumas convivências novas ou retomada de grupos. Apesar da conjunção com Plutão, Vênus em Aquário aí no trânsito ao longo da semana tem perspectivas de integração, essas confraternizações da firma, né? Pode ser interessante na questão com Vênus. Vejamos como ele vai escolher. Tem isso também, Juliana, o sentido de algum ganho com o que vai se cessar, né? Do que vai se tratar nas questões de guerra. Mas com Vênus em Aquário no fim de semana, a questão de grupos, de integração, ela pode marcar bastante o final de semana e o tempo em que Vênus estiver por Aquário, tá? Então isso tem uma condição especial nesse ingresso, apesar da conjunção com Plutão e da tensão que faz com Marte.
Olá, diretem, diretana. Então isso também vai marcando uma proporção interessante nas vivências de grupos, de amizades, de relacionamento. Pode ressignificar nossa postura diante de convivências, diante de relações, né? Então é exercício também para a gente colocar nossa habilidade de mediação nas relações em grupos, tá? Chama uma lá que combina com a outra, tô pensando em reunir a nossa amiga, tal. Vamos fazer um encontrinho, um bate-papo, um esqueminha no fim de. Vênus em Aquário pode dar uma ilustração para curtir amizades, grupos ou então interesses por causas. Aquário é um signo associado a questões coletivas. Então, alguma causa que a gente interessa, algum voluntariado, seja algo dos animais, seja algo do Lions Club, né, das cantorias de karaokê que vocês se reúnem para o pessoal fazer umas sonoridades, né, ou passeios, ou atividade física, jogar lá uns beach tênis da vida em grupo, uma bolinha, um futebol, né, qualquer entretenimento, um churrasco de fim de ano. Vênus em Aquário também não só tem uma questão de grupos de amizades, mas de grupos envolvendo causas, né, causas que podem mobilizar aí o fim de semana, doar sangue também em grupo, fazer movimentos em prol de causas e de coletivo, que Vênus em Aquário estimula, fará um realce para aproveitar. E com a conjunção com Plutão aí nesse começo de semana, desde da entrada dele no sábado dia 7, impacta aí num começo de semana em que temos indício marcante de uma transformação no modo de convivências, na forma de lidar com assuntos, transformação no jeito de tratar conversas e pautas nos relacionamentos, tá? Então esse é um ponto considerável nesse momento de Vênus por Aquário chegando conjunto a Plutão, né? Então também requer uma atenção para a gente não marcar posturas radicais, posturas extremas diante de convivências. A gente vai estar suscetível a muita intensidade na dedicação, no envolvimento de assuntos que possam envolver outras pessoas. Por isso, vale uma atenção para a gente não passar do ponto também do quanto a gente pode ir num sentido de convivências, num sentido de situações, né? Transformações positivas ou negativas? Então, Cláudia, transformações que podem ser positivas ou negativas. Normalmente, Vênus-Plutão é um certo fio da meada, né? Se algo meio está bambeando na relação, está perdendo a paciência, Vênus-Plutão vem para, não, chega, stop, né? Afronta questões para transformar a relação. Agora, se há um sentido construtivo, se há algo planejando, um movimento para fazer alguma coisa, né? Às vezes também pode envolver um fator de transformar uma condução de assuntos em que haja um denominador comum, um acordo, um entendimento, né? Mas Vênus-Plutão Vênus-Plutão conjunto está fazendo uma oposição com Marte em Leão, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, como Marte está do outro lado, fazendo uma oposição, requer sempre dá indício de desafio com lidar com vaidade de outras pessoas ou com a individualidade de outras pessoas. Então é um tempo de desafio no compreender ou lidar com nossa individualidade, com a nossa vaidade em relação aos outros e a dos outros em relação a nós, né? Então, é achar o meio termo, né? Achar o meio termo. No financeiro, Vênus-Plutão conjunto requer estratégia, segurar um pouco a mão, né? Então, requer né? O que pode ser interessante é para especular questões para futuro, já que Vênus em Aquário é interessante para sondagens para questões para o futuro, para algo adiante, ou perceber alguns agitos de mercado que vem acontecendo, né? É meio, espera um pouco as hecatombes, as altas e quedas agitarem, aí quando assentar, depois faz algum movimento, né? Porque com Vênus-Plutão há um certo risco para movimentos um pouco bruscos
quando envolver finanças. Quiser algo novo, vai na mão pequena, vai na mão estratégica, né? Então aí requer essa atenção. Temos também oposição Sol-Júpiter. A semaninha tá leve, né? A semaninha tá leve. Tem oposição Sol-Júpiter aqui. Deixa eu ver se eu acho o gráfico. Aqui, ó, oposição Sol-Júpiter, né? Oposição Sol-Júpiter, um detalhe. Sempre que algo está oposto ao Sol, está na metade da retrogradação, tá? Júpiter ficou retrógrado dia 9 de outubro e deixará de estar retrógrado 4 de fevereiro. Hoje, amanhã, 7 de dezembro, será a metade da retrogradação. Boa noite, Vieira Turista! Então, será metade da retrogradação. Criptomoeda, dá uma seguradinha, dá uma estratégia, dá uma calmada. Apesar que as criptos estão numa tendência de alta, né? Então, vai modelando, vai fazendo os movimentos estratégicos, né? A médio e longo prazo, sim, o Vieira, esse tempo de dezembro e janeiro, para criptos parece muito bom, tá? Então, o solto, galera gosta de correr uns riscos, né? Nos bitcoins, galera empoderada da grana, né? Vamos marcar consulta com o astrólogo, né, gente? Aproveitando aí os rendimentos que vocês estão tendo nas criptos, né? Então, brincadeira. Então aí, ó, o Sol Júpiter, né? Oposto, a galera tá faturando com as criptos. O Sol Júpiter em oposição requer um fator, porque é a metade do tempo da retrogradação. Todo planeta oposto ao Sol está na metade da retrogradação. Olha só o Júpiter, olha que bonito aqui essa imagem. Oposição de Sol com Júpiter é quando Júpiter está mais próximo da Terra. Olha que legal, né? Bonitinho, né? É bonitinho, mas é tenso, né? Mas para ver é bonitinho. Então é o período do ano que Júpiter está mais brilhante. Você olha lá uma estrela bem no alto depois das 10, 11 da noite, é Júpiter, tá? Bem lá destacada, Júpiter. Então dá para ver olho nu aí com o céu aberto, né? Então, Júpiter mais próximo da Terra, Júpiter mais destacado. Então toda vez que tem oposição ao Sol, o planeta está na metade da retrogradação. Isso quer dizer o quê? É um desafio do lidar com o nosso ego, com a nossa individualidade, né? Ter atenção com o que a gente sabe, não botar banca de conhecimento. Júpiter não é um planeta associado ao conhecimento. Não botar banca, não achar que sabe então. É porque eu vi ali, eu já sei como é que é, passei por isso, eu sei que, né, lá aquilo acontece por isso e por isso e por aquilo. Não sentar no conhecimento, né? Então esse é o importante, né? O Tiago Cordeiro vai casar, ô Juliana. Então, aí a oposição Sol-Júpiter, ela requer um cuidado também com quem quer botar banca de conhecedor das pautas e de assuntos, né? Então vale uma atenção. Não deixar que as pessoas estimulem certos ideais que a gente tem, ou desestimulem certos ideais que a gente tem, né? Ou querer pôr a gente para baixo, né? Então esse é um ponto interessante no que a gente lida com as relações. Não entrar em relações muito ufanistas que queiram jogar a gente para baixo, né? Então também é um fator para mudar a nossa impressão sobre coisas que a gente conhece e, na verdade, precisa se inteirar mais também, tá? Por quê? Júpiter está em Gêmeos, Júpiter está num signo associado à informação, né? Então a gente precisa também não achar que está conhecendo tudo. O Mercúrio está ali, ó, do lado do Sol, também está na oposição, está em Sagitário. Então cuidado para não entrar em debates, conversas, pautas desnecessárias, não perder tempo com mal-entendidos, né? Não entrar em agitação, não, né? O fator agite antes de beber. Tem gente que gosta, né, de agitar antes de beber. Você faz isso com suquinho concentrado ou iogurte, né? Agite antes de beber, mas não nos WhatsApps, né? Não vamos agitar antes de beber, né? Nem nos bares e nem nas festinhas e confraternizações de fim de ano. Não agite antes de beber, tá? Então vale essa pauta, vale esse cuidado com
Sol oposição Júpiter, Mercúrio oposição a Júpiter também aí ao começo da semana, tá? Então vale calma e elegância. Mas, por outro lado, quem quiser ver o céu, olha só, quando Júpiter está oposto ao Sol, ou quando qualquer planeta está oposto ao Sol, é porque ele está na metade do tempo retrógrado dele. Então isso às vezes reconfigura alguma situação na área que acontece, que é a área de Gêmeos e Sagitário no mapa astral. Então vale um olhar para quem souber, algo que também passa por um processo de transformação, transição, num contexto geral, certo? E aí para o meio da semana, não, tem um outro movimento aqui que eu esqueci, que é mais ameno, que é a... Eu não fiz um gráfico, mas é a lua crescente em peixes, tá? A lua crescente em peixes. A lua crescente em peixes e o Netuno direto. Boa noite, Júpiter retrógrado nas 6, no mapa do retorno solar indica algo. Teria que ver como é que está o mapa natal, né, Paula? Foca no mapa natal, né? Revolução você usa para complementar, não delira com revolução crua, né? Mas em geral, na 6 pode indicar questões interessantes com o trabalho, algo associado a uma rotina associada a ampliar conhecimentos ou também com transições ou aperfeiçoamentos em questões de trabalho ou também em práticas de rotina. Mas não analise revolução solar crua, tá? Use revolução solar só com trânsito, né? Ou procure um astrólogo para ver a revolução solar, porque crua ela não se analisa, né? Foca o trânsito sobre o mapa natal. Revolução solar é tira-gosto, tá? Um complemento, né? Então vale esse olhar. E na questão da semana, nós temos dia 8 a lua crescente em Peixes, já domingo. E a lua crescente ela é uma fase interessante para direção, de andamento, né? de joia Paula. Então, a lua crescente com Netuno direto também. Então, aqui, ó, lua crescente em Peixes, achei o nosso gráfico. A lua crescente em Peixes ela é interessante para direções, para tomada de decisões ou para sequência de algo que a gente começou, e também o Netuno direto ajudando, porque Netuno está em Peixes ainda, né, nos últimos graus de Peixes, e com a Lua crescente em Peixes, as questões de arte, cultura, as questões de meditação, as questões de crenças, do criativo, né, dá uma perspectiva especial para situações que a gente lida ao final de semana e também ao longo do começo da semana. Então, o Netuno ficando direto e a Lua crescente em Peixes, eu sempre associo questões associadas a Netuno à elucidação, né? Pode curar virose, viu, Juliana? Melhorou? Melhorou da Covid? Então, dá uma revitalizada, né? Umas vitaminas, dá um gás aí novo, uma recomposição das defesas, né? Mas a gente fica mais sensível, a gente fica mais intuitivo num contexto geral, tá? Agora, a lua crescente em Peixes e também Netuno direto dá um sentido de elucidação, uma limpeza da lente, melhora as percepções sobre algumas questões que antes a gente não estava percebendo tanto também, né? Então esse é um ponto curioso e interessante desses dois movimentos, a Lua crescente em Peixes, o Netuno ali em Peixes também, mas voltando ao movimento direto. Então, o Netuno direto também dá um sentido de melhor elucidação do que algo que a gente não percebia, desperta questões para o criativo, para a meditação, para as crenças, para a música, para o que envolver uma nossa sensibilidade. É aproveitar o fim de semana, o início da semana, para reconfigurar a energia que mexa com as nossas sensibilidades, com a nossa percepção e um melhor olhar sobre certas coisas que a gente não enxergava, tá? Então vale
essa condição também. E toda lua crescente também ajuda no sentido de uma tomada de direção de algo que foi começado, iniciado. Certo? E aí tem oposição Vênus-Marte lá para quarta, quinta-feira, para a nossa semana leve de oposições, né? Levinha semana de oposições. Oposição Vênus-Marte, gente, ou conjunção Vênus-Marte, ou aspecto Vênus-Marte, requer um cuidado para não termos um sentido de ansiedade no jeito de lidar com relações, na maneira de lidar com certas convivências. Oposição Vênus-Marte vale um cuidado para não termos uma postura individualista com outras pessoas, ou a gente também não bancar um pouco intrometido com assuntos dos outros, ou também os outros em relação a nós, né? Às vezes a pessoa quer ajudar a fazer alguma coisa, a gente não quer muito que elas intrometam, né? Então tem um quê aí de achar o meio termo para, né? Semana pré-natal virando vidrinho de fora. Doses homeopáticas, Juliana, homeopáticas, tá? Então, a oposição Vênus-Marte tende a marcar variação nos relacionamentos e uma necessidade de atenção com a maneira que nos posicionamos com quem a gente tem convivência, né? Cuidado para que a nossa ansiedade não queira tomar decisão para quem a gente gosta, né? Você não está vendo que o seu cadastro está desamarrado? E às vezes é o jeito que a pessoa gosta de andar de tênis, né? Com o cadastro desamarrado. Ela dá um jeito de não tropeçar. Ela tem um jeito dela não tropeçar. Ela sabe que ela não vai tropeçar. Mas a gente fica naquela aflição de ver a pessoa com o cadastro desamarrado, né? Então, eu às vezes ando com o cadastro desamarrado, né? Mas acontece, né? Às vezes a pessoa às vezes acha que a pessoa não viu que o cadastro desamarrou, mas ela sabe que o cadastro está desamarrado. Não deixa ela. Se quiser tropeçar, azar dela, né? Então, tem isso, né? De vez em quando, oposição Vênus-Marte requer um desafio de compreender o quanto a gente pode entrar ou tomar decisão em assunto de outras pessoas ou quanto a gente precisa se afastar. Ainda mais pelo fato de Marte estar retrógrado, tá? Você está comprando um tênis mente ou direto e indiretamente? Então, ou então tênis sem cadastro também, né? Dá um clean, tá? Então, oposição Vênus-Marte vale esse cuidado, até porque Marte está retrogradando, tá? Então, então Marte retrogradando também vai marcar a semana com o fato de decisões que a gente tenha que reconsiderar com pessoas ou voltar posturas diante de algumas convivências ou mudar um tom de posicionamento ou voltar a tratar assuntos nas relações. Então, esse é um sentido que a gente é suscetível a viver na semana também. Oposição de Marte, Marte retrógrado e ainda fazendo oposição com Vênus, Vênus conjunto Plutão, é uma semana marcante para transformar o jeito de lidar com assuntos em relacionamentos. Às vezes dá um basta definitivo, ou no assunto, ou até em certas relações. Vai depender de como está cada convivência. Seja amizade, seja parafetivo, seja paquera, seja relação profissional, né? Então é um tempo de definição conclusiva e até intensa em pautas de relacionamento. Por outro lado, também é uma nova chance para alguma decisão sobre questão pendente junto a relações ou algo que a gente precisa reconsiderar ou agir numa condição de volta a pautas e volta a certos assuntos. Ou procurar alguém que a gente estava para procurar e não procurou, né? Algo nesse sentido. Boa noite, Beatriz! Então vale este olhar, certo? Então, pessoal, sintetizando, este é o céu da semana, de 8 a 14 de dezembro. Falamos de Marte retrógrado em Leão, para quem chegou tarde, até janeiro ele retrograda por Leão, volta para Câncer, depois vai voltar para Leão só lá em abril, né? Então a área de Leão
vale esse olhar de questões que a gente pode reconsiderar, tomar decisões ou reconsiderar decisões, certo? Também a oposição que ele faz com Plutão, um cuidado para a gente também não se portar de uma maneira radical ou transformar alguma questão envolvendo decisões no nosso vínculo, nas nossas ligações, né? Você vê que o Marte ali, quando retrograda, tem oposição com Plutão, tem oposição com Vênus, né? Então tem aí um tempo importante para reconsiderar ou reavaliar posturas diante de questões associadas ao que a gente convive, né? Aquela história das vaidades que eu falei com vocês. Tá? Obrigado, Cris! Então a retrogradação de Marte, ela pede essa atenção para a gente manter a nossa autenticidade. Obrigado também, Ana Martins. Calma e elegância. Então Marte em Leão tem essa necessidade também de atenção para a gente não criar caso com coisas fúteis, com vaidades, com individualismo, né? Cuidado para a gente não fazer do nosso umbigo o sistema solar, como eu disse anteriormente, né? Então, uma atenção, cuidado com ostentações, cuidado com também não ficar jururu pelo fato de outras pessoas ficarem ostentando ou com muita vaidade, e aí a gente querer entrar na onda de vaidades, né? Então vale esse cuidado. Obrigado, Ju. Eu acho que você pode lançar a camiseta Calma e Elegância. É uma boa, é uma boa. A gente pode pensar no caso. Obrigado, direta e indireta, Ana. Então, Marte retrógrado em Leão, cuidado com essa questão do nosso espaço termina quando começa o do coleguinha, né? Como diria a professora Eliana lá no colegial quando dava suas broncas. Tá? Então uma posição para a gente monitorar também determinadas vaidades, ostentações, e principalmente é uma posição que vai indicar às vezes uma necessidade daquilo que a gente quer ser ou também representar ou posicionar ou atuar. Tá? Tem Vênus em Aquário, Vênus chega em Aquário no sábado, né? Vênus chega em Aquário, faz conjunção com Plutão, tá? Aquela história de um sentido de transformar postura diante das nossas relações, né? Vênus em Aquário é interessante para grupos, para causas, para diversões entre amigos aí no fim de semana, no começo da semana, né? São entre os dias 16 e 20, a coisa vai ser 16 e 20 de quê? De dezembro? Né? Mercúrio vai estar direto, né? Algumas coisas podem estar fluindo melhor em pautas ou comerciais ou questões de serviços. O Mercúrio fica direto, né? E vai ter, se não me engano, vai ter trígono Vênus-Júpiter, tem uma tendência melhorzinha, tá? Para negócios pode ser interessante, né? A única ostentação aqui é o ar-condicionado ligado. É uma boa ostentação, ó, astrologueira, né? Um ar-condicionado aí em Rio de Janeiro é terra de rei, é bem Marte em Leão aí nessa jogada, né? Então, vale essa atenção. Vênus chega em Aquário sábado, faz conjunção com Plutão. Vênus-Plutão requer também intensidade na maneira de viver relações. A gente pode ficar mais dedicado ou intensamente dedicado a quem a gente convive, ou assuntos de quem a gente gosta, ou a certas relações. Então, como tem a oposição de Marte, vale o cuidado também para a gente não ser um tanto entrão no que envolver relações com os outros, e também é um desafio para certas relações que estão meio no fio da meada da nossa paciência, testando demais a nossa paciência, que a gente pode dar um basta para certos assuntos ou para certas relações, se elas quiserem insistir com certos assuntos que a gente não quer mais, né? Por outro lado, pode transformar de um jeito positivo relações que estão de acordo com o que a gente lida, mas não estão de acordo com outras coisas que também a gente não está de acordo. A gente pode também perceber quem está com a gente num contexto de grupo, causa ou algo em comum. Tá? Então, é marcante, digamos assim. Né? Falei da oposição Sol-Júpiter, que é aquela história das
do saber, do conhecimento, de não deixar que certos sabidões coloquem intensidade em algo que a gente, ou desestimule a gente, né? E para nós também, a oposição Sol-Júpiter é um desafio no lidar com as comunicações no geral, seja nas redes, seja nos WhatsApps, seja no contato com as pessoas, né? Um cuidado para a gente não entrar em discussões desnecessárias, em conversas desnecessárias, só porque a pessoa quer bancar o sabido, ou quer discutir, ou quer falar, né? Então, falar o necessário também, somente o indispensável, né? Então vale esse cuidado. Lua crescente em peixes, Netuno direto no domingo, né? Valeu, Ju! Lua crescente em peixes é interessante para elucidação, para curtir um cinema, para decisões que envolvam algo que a gente começou. E Netuno direto também ajuda numa melhor percepção de coisas que a gente não vinha notando ou sentindo também, num contexto geral. Então, a área de peixes vale um olhar para alguma direção mais positiva ou mais retomada, né? Com Lua crescente e Netuno voltando ao direto. Tá? Netuno, além de um Marte retrógrado, pelo menos o Netuno fica direto. Apesar que o Netuno retrógrado, ele estava muito mais tempo. O Marte retrô, ele é mais... a gente percebe mais, é um pouco mais raro, né? E para terminar a semana, a oposição Vênus-Marte, um cuidado aí para a gente não ter certa ansiedade para lidar com assuntos com outras pessoas, ou não querer ficar apressando alguém para resolver alguma coisa. Vamos, você não vai fazer isso, né? Marte oposição Vênus também, a gente pode querer apressar situações de pessoas, querer que a pessoa amarre o cadastro do sapato, e às vezes ela quer ficar com o cadastro desamarrado, ou quer ficar sem blusa só porque está um friozinho, né? Às vezes a gente querer intervir pode criar uma saia justa com algumas questões, né? Falando só de um exemplo rasinho, né? Porque tem questões muito mais profundas aí a lidar, né? Mercúrio fica direto isso, dia 15 para 16, Ana Martins, é isso aí, tá? Mas deixa para fazer alguma coisinha lá para o 17, 18, né? Agora, pode ser importante para retomar questões, repassar questões. Como a Cris lembrou aí, o Brasil assinou o acordo Mercosul com a União Europeia, desencadeou logo quando o Mercúrio ficou retrô e Marte também, né? Porque tem algumas curiosidades. O Brasil tem a Constituição com Mercúrio e Marte retrógrado. Então, às vezes, para alguns acordos ou para algo que vinha se arrastando, a retrogradação pode ser interessante para destravar pautas antigas que se enrolavam, certo? É como uma mudança de ritmo daquilo que não vinha acordado. Isso vai valer para as pessoas, para nós, até para revisar ou ajustar questões que a gente também vem a tratar. Mercúrio está retrô, Marte está retrô, né? Às vezes pode servir para a gente repassar pautas, repassar questões que de alguma maneira a gente... que é uma maneira a gente lide, a gente trate de uma maneira geral. Certo? Então, Vênus oposição Marte, cuidado também para a gente não ter postura individualista, ou narcisista, ou egocêntrica com certos vínculos, e também não deixar que outras ou vínculos queiram intervir demais em coisas que a gente pode lidar sozinho, ao nosso modo. Não, é achar ali o meio termo. Quanto alguém ou nós podemos estar no assunto do outro e o outro em relação ao nosso, né? Então, um desafio com a individualidade de cada um e até a nossa também, quanto diante das relações. Certo? Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Céu da semana de 8 a 14 de dezembro. Ótima semana a todos. Obrigado, Julianas, obrigado Cris, obrigado pessoal, Evelyn Gatita, Ana, direta e indireta Ana, pessoal que nos acompanha, pessoal que assistirá ao longo da semana, de dia, de madrugada, de noite, ao qualquer horário. Ótima semana a todos, calma e elegância, um abraço, tchau!